Então, pessoal, boa tarde aí pra galera do terceiro ano, A, B e C, né, no caso. Eu tô aqui gravando essa aula de geografia, gente, porque por um motivo ou outro, uma razão particular, talvez eu não esteja presente na aula. Independente de qualquer coisa, a aula tá gravada aqui e vocês poderão assistir em qualquer outro momento, beleza? Gente, é o seguinte, nas duas últimas aulas de geografia, nós acabamos discutindo aí, né? Fizemos uma prolongada discussão sobre os Estados Unidos, observando mais a sua formação, né, do ponto de vista econômico. Mas a gente abordou o seu poderio, né, econômico, militar, cultural e político. Na verdade, a gente vai tratar de um assunto que inclui também, né, os Estados Unidos, mas não especificamente sobre os Estados Unidos. A gente vai falar sobre um assunto chamado globalização. Gente, voltaremos nas aulas seguintes ainda a discutir sobre esse assunto. Mas se a princípio a gente vai fazer algumas considerações sobre o conceito de globalização, né? Quais são as suas principais características, qual é o impacto desse fenômeno na configuração global, né? Já que o próprio nome sugere uma ideia global, já que nós estamos falando, né? E vamos falar sobre globalização aqui nesse exato momento dessa nossa aula. Globalização, gente, a primeira pergunta que você tem que fazer é sobre uma pergunta bastante interessante, parece simples a princípio, né? Mas não é tão simples. A pergunta é quando começou a globalização, né? Depois a gente vai tentar explicar o que é a globalização. Então, não há consenso, né, entre os pesquisadores, entre os estudiosos do assunto, porque há quem diga que a globalização já teria dado seus primeiros passos lá durante o processo das grandes navegações, do mercantilismo, das descobertas e dos processos de colonização feitos pelos europeus, né, através de suas caravelas e tudo mais, a exemplo do que aconteceu aqui no Brasil, na América, né, por parte dos europeus, no nosso caso aqui especificamente os portugueses, porque havia uma noção de que o mundo estaria se expandindo, né, a partir dessas descobertas. Por isso a noção de globalização. A globalização vem de global, né, que de fato deve envolver o globo quase que na sua totalidade. Mas se para efeito de estudo e para prova de Enem, a gente sempre vai usar como referência principal, gente, a globalização ela atinge seu auge, né, a partir da década de 90, tá, gente? A década de 90 ela tem assim uma importância gigantesca para a globalização. Porque é o momento em que, como a gente já estudou, né, nas outras aulas anteriores, é o momento em que nós temos o fim da Guerra Fria e a consolidação dos Estados Unidos e a imposição do mundo capitalista pelos mesmos, né? Então o mundo praticamente passou a ser todo capitalista, com exceção a alguns pequenos países, né? Alguns exemplos aí ainda de socialismo, mas o capitalismo ele se implanta basicamente no mundo inteiro. E com esse fenômeno vem aí então a introdução de alguns princípios, né, econômicos principalmente. Entre eles o neoliberalismo, que na próxima aula eu vou explicar melhor mas como é que funciona. Mas o neoliberalismo ele passou a ser, na verdade, quase que uma obrigação a ser adotada pelos países, especialmente os países subdesenvolvidos, que é um processo de abertura quase que total, né, da economia para a influência das grandes potências. Bom, então o que seria? Professor, me responda aí o que é globalização. Globalização é um fenômeno, gente, múltiplo, tá? Que envolve questões de natureza econômica, política, cultural, né, informacional, que tem a ver com o mundo ligado à informação e à tecnologia. A globalização ela passa
né? Tem um estudioso muito, muito estudado nas universidades e principalmente nas áreas de geografia e economia, que é o David Harvey. Ele vai trabalhar com a tese de que o mundo teria encolhido, né? Logicamente que isso aí é uma... Está fazendo aí apenas uso de figura de linguagem para que a gente compreender, né? E essa tese dele está baseada na ideia do avanço da tecnologia aplicada aos transportes. Tá? Só para você ter uma ideia aqui, rapidinho, tá, gente? As caravelas que trouxeram os portugueses até o Brasil, lá em 1500, eles andavam a uma velocidade de 16 km por hora. Hoje você tem aí aviões que ultrapassam os 1000 km por hora. Então, a noção, né, já que Einstein vai dizer para nós que tempo e espaço são relativos, a noção de que o tempo, que o espaço diminui em virtude da velocidade, né, em que as coisas acontecem. E não é só no mundo do transporte, é no mundo das informações. As informações, elas estão aí, né, acontecendo em tempos reais. Qualquer tragédia, qualquer notícia de impacto que aconteça lá nos Estados Unidos, ela é automaticamente noticiada, né, nas redes sociais aí e por aí vai. Imagine que os portugueses demoraram aí mais de meses, né, navegando aí oceano adentro para poder chegar aqui na América. Tá, gente? Observe que eu estou destacando apenas um fator da globalização. A globalização, ela tem um impacto muito maior ainda na economia, tá, gente? Mas assim, professor, você pode evidenciar melhor para nós com exemplos? Sim, lógico. Né? Nós consumimos produtos, né? Vou pegar aqui só esse controle que está aqui em cima da minha mesa. Aqui está escrito Made in China, tá, gente? Esse controlezinho aqui. Tá? É muito comum você encontrar na barra da sua sandália, qualquer outro produto, essa expressão Made in China. Então, possivelmente, esse produto foi fabricado na China, possivelmente com tecnologia americana ou japonesa. A matéria-prima pode ter vindo, possivelmente, lá da África. Ela é comercializada aqui no Brasil. Observe que eu falei em 4 ou 5 países apenas na fabricação de um controle remoto de uma TV. Certo? Então, vocês estão assim compreendendo o quanto a globalização ela tem um poder de envolvimento na questão do processo de produção, envolvimento de diversos países. É como se a noção que a gente tem é como se o mundo perdesse todas as fronteiras, né? Há quem fale em aldeia global, né? Esse termo é rebatido, né, veementemente por alguns autores, argumentando que não existe uma aldeia global, que ainda existe bastante divisionismo, fronteiras. As fronteiras, elas são de vez em quando reforçadas, principalmente para as pessoas menos favorecidas. A globalização, você é muito bem-vindo se você for para os Estados Unidos, desde que você tenha capital, tenha dinheiro para gastar lá. Caso contrário, você é mal-vindo lá, né? Mal visto. O que eu digo é o pessoal, os mexicanos, né? Eles são impedidos constantemente de ir para lá em virtude de barreiras, muros que são construídos. Então a globalização, por um lado, ela dá a noção, né? A falsa noção de que todas as fronteiras, todas as portas estão abertas, que o mundo é uma aldeia global, né? Por outro lado, a gente percebe que ainda existe essa facção, esse lado aí da globalização que é perverso, né? Que a gente vai ver também nas outras aulas. Beleza, gente? Uma outra questão assim, que vocês não podem perder de vista, que provavelmente as provas do Enem estarão cobrando assim, fortemente de vocês, é a presença, que a globalização está muito simbolizada pela presença daquelas empresas que nós chamamos de empresas transnacionais. Tá, gente? É muito comum você ouvir multinacional e transnacional. Nas próximas aulas eu vou explicar a diferença desses termos, porque tem uma pequena diferença. O termo transnacionais é consenso de que é o termo mais adequado, mais completo. Então, nós temos aqui no Brasil empresas como McDonald's, empresas como a Honda, né? Toyota, Coca-Cola. Então essas empresas, na sua maioria, tá, gente? Preste muito bem atenção nessa informação. Na sua maioria ela tem origem nos países desenvolvidos.
Sua quase totalidade. Eu dei uma olhada numa pesquisa recentemente, das 200 maiores empresas do mundo, 70 têm origem lá nos Estados Unidos. Aí você vai ter aí essas empresas grandes como a Samsung, essas empresas que têm assim poder de alcance mundial, elas têm origem nos países desenvolvidos, né? Samsung que é uma empresa coreana, mas o seu poder de influência está em todos os países do mundo. E para isso ela se utiliza dos meios de transporte, né? Você pode comprar um produto chinês pela internet, embora demore um pouco para chegar, né? Mas você pode comprar, porque o meio de transporte permite, e a sua velocidade, os meios de comunicação, né? Qualquer pessoa pode entrar num site chinês e fazer essa compra, desde que você tenha um aparelho ligado à internet. Então isso é globalização, tá, gente? Aqui eu fiz um resumo, falo sempre rápido nas minhas videoaulas, né? Porque não dá tempo de falar de todos os assuntos. Mas aqui é só a introdução, né? A gente vai voltar a falar desse assunto na nossa próxima aula. Valeu, galera. Então não esqueça aí, ó. Dá mais uma pesquisada sobre globalização, que é um assunto muito cobrado nas provas do Enem de vocês. Valeu, galera. Um forte abraço aí, até a nossa